Título bíblico: Caifás, o homem exposto que, em fé, cumpriu o plano sagrado e transformador de Deus. No terceiro ano de Jeoaquim, enquanto a opressão romana se espessava sobre a cidade de Jerusalém, o sumo sacerdote Caifás tinha a responsabilidade sobre o templo e o povo de Israel. As ruas fervilhavam com pressão política e fervor religioso. O eco das profecias tão desejadas pelo povo se misturava ao som dos passos de soldados romanos. Os sussurros sobre um pregador galileu chamado Jesus, que curava os doentes e falava com autoridade, chegaram até os ouvidos de Caifás, adentrando as paredes do templo como uma tempestade prestes a eclodir. Entre os sacrifícios que se consumiam nas chamas do altar, o aroma resplandecente de oferendas tornava o templo um local sagrado, mas na alma de Caifás as dúvidas germinavam. O que deve ser feito? Perguntava a si mesmo ao relatar as Escrituras. As profecias de Isaías soavam como um eco distante. A voz do servo sofredor que levaria sobre si as iniquidades de muitos. Não eram essas palavras que desequilibravam suas convicções? Ele questionava: seria possível que a vinda do Messias fosse um caminho de sofrimento e não o triunfalismo que o povo almejava? A tensão subia como um manto pesado sobre os ombros do sacerdote. Ao se reunir com seus conselheiros no pátio do templo em uma noite de insônia, os rostos preocupados ao seu redor falavam mais alto que palavras. A segurança do templo e, por consequência, a segurança do povo estavam em jogo. Esse homem deve ser detido, ecoava uma voz. No fundo de sua consciência, Caifás percebia que a verdadeira crise não se tratava apenas da proteção da fé, mas do destino daquele que poderia ser o rotulador de uma nova era. A questão de se sacrificar por um povo que clamava por um novo líder. A madrugada chegou com o cheiro de traição no ar, e a sombra do templo se transformou num cenário de incertezas. Chefes dos sacerdotes e os fariseus debatiam se deviam agir contra Jesus, temendo que sua influência provocasse a ira de Roma. Tragédias piores do que a perda de seguidores. O dilema ardia em seu coração. Um choque entre fé e poder. É necessário que um homem morra pelo povo, disse Caifás, emitindo uma sentença que soou como um eco distante das profecias, sem compreender a profundidade e a consequência de suas próprias palavras. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Assim, a sombra pesada do templo se tornava palácio de uma das maiores injustiças que a história já conheceu. O plano divino começava a se desenhar em tons de tragédia e esperança, onde Caifás se tornava um instrumento involuntário de algo muito maior. Na constante luta entre suas responsabilidades e a vontade do Senhor, ele se debatia em seu próprio coração, sem saber que suas ações moldariam não apenas seu legado, mas as gerações vindouras. Os primeiros raios do sol surgem com promessas de um novo amanhecer, enquanto o destino traçado conforme as Escrituras começava a se revelar. Agora, Caifás, em sua busca por poder, se vê diante de uma escolha que pode alterar o curso de seu mundo, sem entender que suas decisões poderiam conduzir o desdobrar do plano redentor de Deus. Resta a eterna dúvida: será ele lembrado como um traidor ou como parte do cumprimento das promessas de um Salvador que viria ao seu povo? Ainda sob a ameaça da manhã, quando as sombras prometiam um dia conturbado, Caifás levantou-se em sua câmara, caindo sobre o tapete de orações. O calor da luz incipiente iluminava sua face,
revelando marcas de um homem dividido. Os versos de Salmos ecoavam na escuridão de seus pensamentos, lembrando-o de um Deus de justiça, mas também de misericórdia. O Senhor é meu pastor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele lutava contra uma tempestade interna que desafiava sua vocação. A urgência pulsava em sua alma. Saindo da câmara, ele se dirigiu aos líderes judaicos, que o aguardavam ansiosamente, como águias à espreita do seu próximo movimento. Precisamos agir contra esse Jesus, começou ele, suas palavras ressoando com determinação. O povo se apega a ele, e isso pode atraí-los à destruição. Alguns assentiram em concordância, enquanto outros hesitavam, alertando sobre as profecias que cercavam o Galileu. Entre eles estava Nicodemos, um fariseu que, à luz da escuridão, já buscara Jesus à noite, questionando sobre o nascimento da água e do Espírito. Caifás, o que temos visto é extraordinário. O que se faz? Ele é um homem que traz a palavra de Deus. As palavras de Nicodemos eram como um farol em meio à confusão, mas a resposta de Caifás foi cautelosa. Se deixarmos esse homem continuar, acabaremos perdendo nossa posição, nossa cidade, até nosso templo. O que Deus estabeleceu por meio de Moisés e os profetas não pode ser ameaçado. A mente de Caifás estava em turbulência, lembrando-se da profecia que dissera que o cordeiro deveria ser sacrificado. De fato, é necessário que um homem morra pelo povo. Essas palavras, proferidas apressadamente, pareciam reverberar de um modo que ele não poderia ignorar. Sem compreender o significado mais profundo delas, ele se tornara um mensageiro involuntário de um plano divino. Logo naquela manhã, uma multidão estava reunida à porta do templo, esperando por Jesus. Naquele momento, de um lado, Caifás e os líderes planejavam a captura do homem cujos atos os desconcertavam. Do outro lado, o povo clamava pela esperança de uma salvação inexplicável. A tensão pulsava nas artérias da cidade, enquanto o sol se erguia como uma testemunha inerte da injustiça, prestes a ocorrer. A aspiração de Caifás em preservar o templo da ruína o lançou numa espiral obscura, e sua mente se tornou um campo de batalha, onde a guerra espiritual e o desejo pela segurança se confrontavam. Ele não sabia que a intervenção de Deus já havia sido planejada desde a fundação do mundo. A voz suave, mas autoritária do Espírito Santo começava a sussurrar em seu coração. Mas era um sussurro eclipsado pela gritaria do temor humano. Após um dia de discussões intensas, um traidor de dentro do círculo dos discípulos de Jesus apareceu. Judas Iscariotes se ofereceu a traí-lo por 30 moedas de prata, uma oferta que Caifás não podia recusar. A oportunidade de finalmente silenciar a voz que abalava a estrutura de sua segurança. A entrega foi selada entre sorrisos furtivos e compromisso explícito, e quando a noite caía, a escuridão se tornava um manto sobre as intenções malignas dos homens. Enquanto se dirigia ao seu repouso, Caifás olhou para as estantes repletas de rolos da lei e dos profetas. Um pensamento desconcertante invadiu sua mente. E se nós estivermos lutando contra Deus? Essa questão, um eco aterrador em sua mente, ressoava na câmara entre as paredes sagradas do templo. Por um momento ele hesitou, apenas para afastar as dúvidas que lhe atribulavam o coração. E então, na calada da noite, um sonho se aproximava. A profecia que Caifás temia estava prestes a desdobrar-se diante de seus olhos, um plano que desafiava a própria essência de quem ele era. Mas, no íntimo, uma nova convicção se arraigava. O que aconteceria se acabássemos por ser os que precipitam o cumprimento das promessas de Deus, não importa o custo? Portanto, enquanto a expectativa crescia, o plano soberano de Deus começava a se revelar, e Caifás se tornava simultaneamente executor e vítima de um desígnio divino que estava além da compreensão dos homens. No silêncio opaco da noite, as estrelas pareciam testemunhas atentas dos destinos que ali se cruzavam. Caifás, em sua câmara,
não conseguia encontrar descanso. O eco da decisão que tomara reverberava em suas veias, e cada momento se tornava um peso crescente em sua consciência. Enquanto isso, Jesus, cercado por seus discípulos, contemplava a cidade iluminada, repleta de fervor e esperança. Ele sabia que tinha de completar a obra que seu pai lhe confiara. Um sentimento de tristeza e compaixão invadia seu ser ao perceber a traição prestes a consumar-se. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Mateus 23:37. Numa atmosfera tensa, um aviso veio a Jesus na forma de uma reflexão interna. O caminho do Messias não seria sem dor. O destino de cada ser humano pendia da balança, e a grandeza da redenção estava prestes a ser manifestada por meio do sofrimento e da entrega. No outro lado da cidade, as sombras nas ruas se tornavam cúmplices da obscuridade. Judas, com as moedas de prata em mãos, hesitou ao adentrar no caminho que escolhera. Suas ações não foram sem tumulto interior. Ao ouvir o estalar das moedas, uma voz pareceu ecoar em sua consciência, lembrando-o das palavras do profeta: "Aquele que come o meu pão levantou contra mim o seu calcanhar." Salmos 41:9. A luta dentro dele transbordou em lágrimas que marcavam o chão da noite. Mais tarde, no jardim de Getsêmani, uma atmosfera de angústia pairava. Jesus, tomado pela agonia do que estava por vir, se aprofundava em oração. Suas palavras eram um clamor fervoroso: "Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26:39. A luta não era apenas pela sua vida, mas pela salvação do mundo, e cada gota de suor que escorria de seu rosto era carregada da humanidade que ele vinha cumprir. Naquela mesma hora, Caifás e os líderes religiosos aguardavam a aproximação de Judas, já cientes de que a traição estava em curso. O ar se tornava espesso com a expectativa sombria da captura de um inocente. "É este o homem?" perguntou Caifás, sua voz repleta de uma mistura de determinação e trevas. Mas, em seu coração, ele lutava com a dúvida que o assombrava desde a manhã anterior. Ao cair na armadilha de suas próprias trevas, Caifás viu-se levado a um lugar onde as dicotomias de sua alma se encontravam. Para salvar a nação, escolheria sacrificar o justo. Abaixo dele, a multidão se dividia entre as vozes que clamavam por justiça e as que murmuravam por um Messias. No turbilhão de pensamentos, ele contava com as profecias que ele mesmo, como sacerdote, deveria conhecer. Ele foi levado como uma ovelha ao matadouro. Isaías 53:7. A realização dessas verdades fez seu coração tremer. Era a hora decisiva, e a realidade se tornava palpável. Os vossos planos e propósitos humanos se entrelaçavam com o designoso plano divino, e mesmo na penumbra da traição, a luz redentora de Deus já brilhou. Quando Judas se apresentou aos soldados, com um beijo marcou a condenação de Jesus, Caifás percebeu, em um relance, que o que estava fazendo era mais do que uma ação de um homem contra outro. Era uma parte essencial do desígnio eterno de Deus. Que terrível é este caminho, que pode culminar na salvação de muitos, pensou Caifás, enquanto o peso da decisão começava a revelar o desígnio infernal das trevas, que ao mesmo tempo ecoava as súplicas divinas. Assim, a profecia de sacrifício precisava se cumprir, e isso aconteceria através das mãos daquele que, mesmo sem saber, estava se tornando um instrumento nas mãos do Senhor. Como poderia Caifás imaginar que essas escolhas, feitas em nome da proteção do templo, estavam traçando um plano que levaria a um novo templo, não feito por mãos, mas erguido no coração dos homens? E assim, enquanto os eventos se desenrolavam, a tragédia se tornava a ponte para a glória.
O que estava selado nas trevas se tornaria glorioso na luz que ainda não havia sido revelada. O altar do sacrifício tinha se preparado, e a cena já estava pronta para a manifestação do que estava escrito. Com cada passo que a multidão dava em direção ao tribunal, um sussurro eterno ecoava nas vias do tempo, abrindo um caminho para a criação da nova aliança. O caminho para a salvação humana começava a se alinhar de forma misteriosa no cumprimento das promessas de Deus. O sol despontou em um céu tingido de cinzas, e a cidade de Jerusalém despertou para um dia que seria selado na eternidade. Na residência de Caifás, o sumo sacerdote, o peso da traição ainda pulsava em suas veias como um veneno lento. Com cada batida de seu coração, ele ponderava sobre a culpa que se aventurava por seus pensamentos e ações. As palavras de seus líderes ressoavam em sua mente. É necessário que um homem morra pelo povo. João 11:50. Mas poderia alguém realmente justificar o sacrifício do justo? As sombras se erguiam ao redor do tribunal, onde Jesus, o Nazareno, seria levado. Os soldados se preparavam, e um murmúrio se espalhou entre as multidões ansiosas por julgamento. No caminho, as rochas e os tijolos pareciam sussurrar verdade sobre o homem inocente que caminhava à frente. Jesus, com a serenidade do céu, não se deixava abalar. Ele entendeu que o peso de todos os pecados estava prestes a ser derramado sobre seus ombros. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João 10:11. Ele se lembrava, mesmo enquanto os olhares se voltavam contra ele. Dentro do tribunal, a reunião se tornava uma orquestra de hipocrisia. Caifás se ergueu, e com a voz que reverberava como trovão, perguntou a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho de Deus? A resposta de Jesus, clara como o cristal, ecoou no céu. Tu o dizes, eu sou. Mateus 26:64. As palavras ressoaram, não apenas nas paredes do tribunal, mas também nos corações dos que presenciavam, atingindo o âmago da verdade que haviam buscado desmantelar. Caifás, ferido por aquela afirmação, rasgou suas vestes, um ato que simbolizava sua ira e desespero. Blasfêmia. Que mais precisamos de testemunhas? Vede, agora ouvistes a blasfêmia. Mateus 26:65. O clima tornou-se elétrico, e a condenação já estava determinada. Era como se o céu mesmo tivesse inclinado a cabeça em tristeza, podendo sentir a profundidade da corrupção humana. Enquanto as vozes clamavam por pena de morte, Pedro, um dos discípulos de Jesus, se encontrava não muito longe. Ele via e ouvia seu coração em tumulto. Não o conheço. Ele gritou em resposta a uma serviçal, tentando ocultar sua verdadeira identificação. Naquele momento de fraqueza, a profecia de Jesus sobre sua negação se cumpria, e ele não conseguia ver a luz que permanecia acesa na escuridão. O dia avançava, e enquanto os líderes decidiam o destino de Jesus, uma sensação de temor começou a assolar a cidade. As ilusões de homens sobre poder e controle estavam se desmoronando. Caiam como os muros de Jericó, revelando a verdade oculta de que nada escapa ao olhar do Altíssimo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Naquela tarde fatídica, um novo evento se desenrolaria. Uma multidão sedenta por sangue clamava, alvoroçando-se sob a liderança do próprio Caifás. Ao mesmo tempo, um plano divino se esboçava nas esferas celestiais. O Filho do Homem estava prestes a se tornar o Cordeiro Pascal, cuja morte traria libertação àqueles que se lançassem sobre o seu sacrifício. Enquanto isso, em algum lugar escondido e silencioso, a natureza também respondia. O céu parecia se cobrir de nuvens escuras, como um presságio do que estava por vir. As plantas murmuravam entre si ao entenderem que algo grandioso e terrível estava prestes a acontecer. Não compreendem eles que a verdadeira justiça é realizada pelas mãos do inocente? Pensou um anjo ao observar da altura. A intervenção divina estava mais próxima do que os homens poderiam imaginar.
Em meio ao clamor, a verdade começava a ser revelada, e o desígnio de Deus se preparava para se cumprir. E assim, enquanto a multidão clamava, um novo sussurro de esperança se levantava. A eternidade se aproximava com promessas de redenção. E em breve, o caminho que conduzia ao coração do Pai seria aberto para todos. O plano tão profundo e misterioso de Deus se tornava cada vez mais aparente, mesmo quando a sombra da traição e do sofrimento se tornava palpável. Afinal, chegaria a hora em que a morte seria derrotada, e todas as coisas se uniriam em Cristo, que por sua própria carne e sangue traria novos tempos. Eis que eu faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. A jornada para a salvação continuava, desafiando as trevas e revelando a luz que triunfaria sobre elas. Os ecos da condenação de Jesus ressoavam na multidão como ondas em um mar revolto. Caifás, agora em um frenesi de fervor religioso e ambição política, ordenou que o homem que se proclamava o Messias fosse levado a Pilatos, o governador romano. O caminho até o palácio era um túnel de vozes exaltadas, cada grito clamando por justiça. Mas a justiça que desejavam era a do sangue inocente. Quando o grupo chegou, o sol já estava posicionando-se no ocaso, lançando uma luz tênue que parecia se debater entre a verdade e a mentira. Os líderes religiosos não se atreveram a entrar no palácio de Pilatos, pois temiam se contaminar, e assim não poderiam comer a Páscoa. A hipocrisia sobressaía em suas ações, enquanto suas almas se tornavam mais escuras que a noite. Que acusações trazeis contra este homem? Perguntou Pilatos com desdém, observando as expressões carregadas de pavor daquelas mentes despidas de palpite. Os sacerdotes, em sua animação, começaram a fazer uma lista de acusações, clamando que ele incitava o povo e se proclamava rei. Mas as palavras de Pilatos cortaram como uma espada. Eu não vejo nenhum crime nesse homem, disse ele, ponderando sobre a situação em conflito interno. Enquanto isso, Pedro, ainda em sua negação, por acaso se achava nas cercanias ouvindo murmúrios e rumores. Suas mãos tremiam com a culpa, e ele desejava tanto que essas palavras não fossem verdadeiras. Lembrou-se da fervorosa advertência de Jesus, o aviso sobre sua traição. A dor em seu coração se tornava insuportável, e ele se afastou para chorar amargamente no escuro. No tribunal, o confronto se tornava intenso. Caifás, acreditando que seu papel era justificado, ergueu a voz em um apelo desesperado. Se ele não é o Cristo, como poderá alimentar a perplexidade de tantos? Este homem ameaça nossa posição diante da nação e dos romanos. A multidão, aquecida pela indignação, começou a clamar: Crucifica-o! Crucifica-o! O céu, mais uma vez, parecia pesar sobre a cidade, e os mistérios celestiais se entrelaçavam com as decisões terrenas. Os anjos observavam, e um deles disse: Oh, quão triste é a condição do homem que não reconhece a obra do Altíssimo. E as vozes dos céus enviavam mensagens de esperança, mesmo em um cenário de trevas. Pilatos, em um último esforço para encontrar alguma razão ou justificativa para salvar Jesus, ofereceu à multidão a escolha entre ele e o criminoso Barrabás, na esperança de que a tradição da Páscoa trouxesse alívio. Mas a choça humana, astutamente manipulada, escolheu Barrabás, o que fez o coração de Pilatos tremer com um estrondo de confusão. Que farei com Jesus chamado Cristo? Questionou ele, a voz tremendo de incredulidade. Crucifica-o, ressoou a resposta, um clamor ensurdecedor que se elevava como fumaça de incenso ao céu. A escolha havia sido feita, e a profecia se cumpria em cada clamor, transformando o ato de traição em um dos maiores testemunhos da redenção divina. Enquanto tudo isso ocorria, uma mulher próxima ofereceu seu derradeiro aviso a Pilatos. Tenha cuidado com isso, pois sofri muito em sonhos por causa desse homem. Foi um sussurro do Espírito Santo, ecoando na noite, mas perdido no turbilhão do ódio que dominava aquele momento.
As sombras se tornavam mais densas, e a tensão crescia como um redemoinho. O plano do Altíssimo, profundo e deliberado, estava em movimento. O Cordeiro Pascal estava prestes a ser sacrificado para a salvação de muitos. E nas alturas, uma nova canção começava a ser entoada. Assim, envolto em traição e conflitos, o destino de Jesus estava sendo selado pelas mãos de homens corruptos e destituídos de entendimento. Mas no horizonte, o amanhecer da esperança se preparava para desenrolar-se, prometendo libertação e vida nova. Eis que nos céus uma nova aliança se estabelecia, mas quanto mais os homens resistirem à verdade, mais a luz irá brilhar no meio da escuridão que os rodeia. E assim, à medida que a noite avançava, a pergunta que ressoava nas alturas estava prestes a ser respondida, ecoando em toda a eternidade. Como poderá um homem justo ser sacrificado em prol de iníquos? O desígnio divino se revelava, e o tempo de cumprimento se aproximava. Os gritos da multidão ecoavam pela praça, reverberando como trovões em meio a um céu encoberto. Após a escolha de Barrabás, o peso da condenação parecia gravitar em torno de Pilatos, que se debatia em conflito interno. Em seu íntimo, uma voz clamorosa o advertia. Não temais fazer justiça. Este homem é inocente. Mas o empurrar da multidão e as pressões políticas o prensavam, como se uma força invisível segurasse seu coração em um aperto. Crucificá-lo, insistiam, como uma onda de destruição que não se cansava, cada vez mais severa. A tropa de soldados romanos se preparava, suas armaduras brilhando sob a luz amarelada do entardecer, enquanto aguardavam a ordem do governador. Pilatos olhou para eles, depois para a turba, e com um gesto trêmulo de sua mão, finalmente exclamou, que se faça o que desejarem. E assim, naquele momento fatídico, o Senhor da Glória, aparentemente sem defesa, ficou entre aqueles que clamavam por sua morte. Enquanto isso, um murmúrio sussurrante atravessava os céus. Arcanjos observavam com expectativa, os rostos voltados para a terra, as penas de suas asas agitando-se como folhas em um vendaval. Como assim um justo deverá pagar pelo ímpio? Perguntavam-se. Os soldados, sem entender a magnitude do que estavam prestes a fazer, amarraram Jesus e começaram a zombar dele, proferindo insultos e bofetadas. Cada golpe era como uma perfuração no coração de Pedro, que bem longe dali espreitava as sombras, incapaz de se livrar da culpa que o consumia. Assim, o Criador do mundo permitia ser tratado como um criminoso. A velha cena se desdobrava como um cumprimento de Isaías, que havia profetizado que ele seria desprezado e rejeitado pelos homens. Isaías 53:3. Entre insultos e escárnios, o justo aceitou seu destino, e em sua paciência divina, revelava a profundidade de seu amor por uma humanidade perdida. Não eram os preceitos da lei que o amarravam, mas a necessidade de expiação por pecados que a humanidade não poderia suportar. Enquanto isso, Caifás aguardava ansioso a conclusão de toda a trama que havia orquestrado. Ele não percebia que, além das cortinas da história, uma verdade muito maior se desenrolava. Em seus pensamentos, estava convencido de que havia derrotado o seu inimigo, mas o Altíssimo preparava algo que nunca poderia imaginar. Os sinos da salvação tocavam, e sua própria condenação estava se formando sob o olhar atento de Deus. Nas salas do céu, o Pai contemplava a cena, e seus olhos estavam cheios de compaixão. Ele sabia da amarga taça que seu filho estava prestes a beber. E assim, uma decisão já havia sido tomada antes da fundação do mundo. O cordeiro seria sacrificado. As vozes celestiais murmuravam: a salvação está prestes a ser revelada, mesmo em meio à traição mais sangrenta. Pedro, atormentado por sua própria fraqueza, buscava consolo, e enquanto lágrimas escorriam pelo rosto, ele se lembrou das palavras do Senhor. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Mateus 26:34. Sua negação se tornava pesada como chumbo, e a realidade de seu erro o assolava.
Logo, a marcha para o Gólgota se iniciava. Passo a passo, Jesus carregava a cruz. Cada passo uma via dolorosa. E no céu, a narrativa celestial observava em silêncio a dor que estava prestes a ser transformada na mais sublime das redempções. À medida que a noite se aproximava, um mistério divino se cristalizava. A justiça de Deus estava prestes a se manifestar em meio à crueldade humana, e a pergunta flutuava nas nuvens: como um homem inocente pode ser condenado para que muitos possam vivenciar a libertação? O plano de Deus se aproximava de seu clímax, e em cada coração da terra, sem saber, um novo amanhecer se preparava para surgir, enquanto as trevas pareciam cobrar seu último fôlego. Ao longo do caminho espinhoso até o Gólgota, uma escuridão profunda envolvia os corações dos que observavam. Os soldados, insensíveis à gravidade do momento, continuavam a zombar do homem que levava a cruz. Jesus, com o peso da ingratidão da humanidade sobre seus ombros, caminhava com passos firmes, apesar da dor que o consumia. Ouvindo o clamor da multidão, ele não estava apenas suportando uma sentença, mas realizando a vontade daquele que o enviara. Enquanto isso, Caifás, o sumo sacerdotizado, estava imerso em seu orgulho. Ele andava de um lado a outro em seu palácio, nervoso com o que considerava uma vitória. Finalmente o caminho está livre, pensava, satisfeito com a traição de Judas e a condenação do justo. Contudo, em seu coração endurecido, não percebia que cada decisão sua estava sendo usada como um tijolo na construção do plano divino de salvação. Um brilho de luz celestial envolveu o santo lugar, e os anjos, vigilantes, estavam atentos. Este é o momento, sussurravam nas esferas celestiais. As palavras da antiga profecia vinham à mente, recordando que o Messias foi chamado para ser o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João 1:29. Para a mente humana, o sofrimento parecia perder a batalha, mas nos céus, um hino de vitória já ecoava. À distância, Pedro manteve-se nas sombras, um espectador do que se desenrolava. Sua alma estava atormentada pelo remorso de suas negações. Eu o conheço. Não sou um deles. Expressou a si mesmo, enquanto se debatia com a imagem de Jesus sendo humilhado. O amor de Cristo estava sendo ferido, e ele sentia seu coração partir-se. Na calada da noite, um galo cantou, e a lembrança da advertência do Mestre se fez dolorosa. Quando finalmente chegaram ao Gólgota, tudo parecia conspirar contra a verdade. Jesus foi colocado no lugar da condenação, e os pregos se cravaram em suas mãos e pés, cumprindo escrituras que diziam: eles transpassarão minhas mãos e meus pés. Salmos 22:16. Caifás, observando à distância, sentiu uma onda de euforia. Poderemos agora restaurar a ordem, acreditava, sem perceber que a verdadeira ordem estava emergindo ali, naquele ato de sacrifício. E enquanto ele pendia na cruz, não era um grito de raiva ou vingança que escapava de seus lábios, mas um clamor profundo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Aquela súplica cortou os céus como uma flecha, e o céu entrou em uma apatia sombria, prestes a liberar um ato de misericórdia que mudaria o curso da história. No templo, o véu que separava o Santo dos Santos se rasgou de alto a baixo, um símbolo de que a separação entre Deus e a humanidade estava sendo removida. Caifás não sabia que naquele momento sua autoridade estava se desmoronando sob a soberania do Altíssimo. Um novo e vivo caminho foi aberto. Ecoaram as vozes celestiais. Enquanto as trevas cobriam a terra, um dilema celestial começou a se desdobrar. Poderia a redenção realmente surgir entre as sombras da traição? De repente, um tremor sacudiu a terra, e as pedras se fenderam, revelando que a criação inteira estava em reverberação diante do plano soberano de Deus. E assim, o clamor ressoava. Quem poderá resistir ao propósito divino quando seus próprios instrumentos de condenação se tornam os canais de salvação?
Este mistério tremendo envolvia todos. Desde Pilatos, que havia lavado as mãos de culpa, até os soldados, que ao verem a maneira como Jesus entregou suas últimas palavras, começaram a perguntar: verdadeiramente, este era o Filho de Deus? Marcos 15:39. E neste culmine de dor e esperança, a pergunta pairava nas nuvens: como um homem sem pecado trará a salvação através de uma cruz? O desfecho da história se aproximava, mas a plenitude do plano divino permanecia ainda envolta em mistério, aguardando a revelação do amanhecer prometido. A escuridão pairava sobre o Gólgota como um manto pesado, enquanto os últimos suspiros de Jesus ecoavam no ar. As pessoas ao redor observavam entorpecidas pelo terror e pela incredulidade. As palavras de Jesus ainda ressonavam: está consumado. João 19:30. Com estas palavras, ele não apenas completou a missão para a qual veio, mas também desafiou a natureza do entendimento humano do sacrifício e da salvação. Caifás, arrebatado em sua satisfação temporária, procurou no alvoroço da multidão aquele que deveria ser exaltado, mas não havia respostas. O líder religioso sentia-se em uma luta interna, uma batalha que ele não compreendia totalmente. A obra está feita, murmurou consigo mesmo, sem perceber que a verdadeira obra do Mestre estava apenas começando. As vozes ao redor dele se tornaram um murmurinho distante, à medida que seu coração se endurecia mais e mais. No céu, as forças celestiais observavam em compaixão. Cada lágrima que caía das faces humilhadas da multidão refletia a dor de um amor imenso e inquestionável. Pode a condenação prevalecer sobre a nova aliança? Perguntavam-se os anjos, sabendo que as profecias se cumpriam diante de seus olhos. No entanto, um novo eco se levantou entre eles, revelando um plano ainda não compreendido. A glória de Deus se manifestará no mais profundo dos vales. À medida que a escuridão se espessava, a terra tremia sob o peso do pecado da humanidade e da redenção que se aproximava. As rochas dividiram-se, e as sepulturas se abriram, dando sinais de que o profundo clamor por redenção estava prestes a ser respondido. Sussurros de antigos profetas se entrelaçaram em um cântico de esperança. E o Senhor Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e a morte já não será. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21:4. O centurião romano, ao testemunhar esse fenômeno sobrenatural, sentiu sua incredulidade se dissipar. Ele, que havia participado ativamente na condução de um inocente à execução, agora estava diante não apenas de um homem crucificado, mas do próprio Filho de Deus. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Marcos 15:39, declarou, deslumbrando-se diante do poder invisível da verdade. Enquanto isso, Pedro, agora distante, estava em um estado de confusão e tristeza. O peso de sua traição o seguia como uma sombra. Ele sabia que nada poderia substituir o amor que desprezou. O que farei agora? Implorava ao vento que soprava frio sobre sua alma atormentada. A culpa era uma corrente pesada, ancorando-o em suas memórias. Mas no silêncio de sua angústia, uma esperança começou a germinar. O que se vai pode voltar, e o que é quebrado pode se restaurar. No templo, as urnas eram repletas de murmúrios inquietos. Os sacerdotes em pânico tentavam entender as implicações do rasgar do véu. Isso não pode ser bom, temiam, sem saber que o véu rasgado significava liberdade e acesso ao Santo dos Santos, ao lugar onde a presença de Deus habitava. As sombras do templo agora se tornavam faróis de luz, mesmo no momento mais escuro da história. As palavras da profecia se desdobravam, dançando na mente de muitos, como um perfume divino. E se eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim. João 12:32. A morte de Cristo era um chamado para que a humanidade voltasse seu olhar para ele, para a salvação que seria revelada na manhã que se aproximava. Assim,
No silêncio tenso entre a dor e a esperança, o que parecia um fim estava apenas começando na infinidade do plano divino. O amanhecer se aproximava, e com ele, a verdade dançava para emergir, revelando que o desespero seria transformado em alegria. A pergunta ainda restava: qual seria o significado do sacrifício de um homem se ele não apenas morresse, mas também vivesse novamente? O plano soberano de Deus, envolto em mistério, aguardava ansiosamente por sua proclamação. A luz do amanhecer começou a infiltrar-se lentamente através das nuvens escuras no horizonte, como um beijo de esperança em meio ao luto. Na manhã após a crucificação, o sol surgia timidamente, revelando a cena do Gólgota que apenas a noite cobria com seu manto de tristeza. Os ecos da crucificação ainda pairavam sobre aquele lugar, e os corações dos que ali estavam continuavam a pulsar em desespero e confusão. Caifás, atormentado por suas decisões e pela influência da multidão, voltou-se para o templo, seu santuário. Com o véu rasgado, seus pensamentos agitados tornaram-se uma tempestade. Quão tolo ele se sentira, pois não compreendia que as palavras de Jesus eram reverberações das promessas proféticas. Seria ele realmente o Messias? Questionava-se com amargura, enquanto um medo crescente se aninhava em seu coração. O líder religioso não podia entender que estava sendo um instrumento nas mãos de Deus para a consumação do plano redentor. Enquanto isso, Pedro, longe da multidão e do templo, caminhava pelas ruas em silêncio, derrotado. Ele segurava o peito, lutando contra a dor e a vergonha. As frases que saíram dos lábios de seu mestre estavam gravadas em sua mente como marcas fugidias. Antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Mateus 26:34. As palavras ressoavam e o atormentavam. O que ele faria agora? O desejo de voltar no tempo o consumia, mas em seus pensamentos, uma luz suave começou a brilhar. O amor é mais forte do que qualquer falha. As mulheres que seguiram Jesus, como Maria Madalena e outras, preparavam-se para ungir o corpo que havia dado tanto amor. Com corações pesados, elas dirigiam-se ao sepulcro, ainda sem entender a profundidade do sacrifício e o que isso significava para a redenção do mundo. Enquanto caminhavam, diziam entre si: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Marcos 16:3. Porém, a natureza cumpriria a vontade divina, como um eco dos céus. O centurião romano, que já havia confessado a divindade do crucificado, foi despertado por um chamado interno, como se um murmúrio divino tivesse penetrado sua alma. Ele sentiu um novo fôlego, uma nova vida nas palavras do rabino crucificado. De repente, ele viu a cruz, não como um símbolo de vergonha, mas como um estandarte de vitória. Muitas almas se voltarão para ele, percebeu, e em seu coração começou a crer no plano de Deus que transcendeu a lógica humana. As promessas dos profetas agora ecoavam nas mentes e corações, e enquanto o sol se erguia, a gravidade do momento trazia lembranças das palavras de Isaías. Ele foi ferido por nossas transgressões. Isaías 53:5. A cena no sepulcro já preparava um milagre, um movimento do céu anunciado nas eternidades. O que estamos prestes a testemunhar? Perguntavam-se os homens e mulheres em sua expectativa. E no sepulcro, algo extraordinário acontecia. A pedra pesada e intransponível começou a se mover. As trevas daquela tumba estavam prestes a ser iluminadas. A voz poderosa da ressurreição não apenas penetraria a morte, mas seria um grito de vitória que ecoaria através das gerações. Assim, em um momento de profundo suspense, uma nova esperança se formava, e a interrogação inquietante permeava o ar. Quem é este que até a morte obedece? O que parecia um completo desfecho na cruz agora transformava-se em um prelúdio para algo sem precedentes. A escuridão não prevaleceria, e a vida se manifestaria de uma maneira que deveria desfazer todas as expectativas humanas. E enquanto cada coração palpitava com expectativa,
uma nova revelação da soberania de Deus se preparava para ser desvelada. A morte não terá mais domínio, pois em Cristo todas as promessas se cumprirão. A tensão pairava no ar enquanto o sol brotava lentamente no horizonte. A natureza, mesmo em sua quietude, anunciava um evento que transformaria a história. As mulheres, com suas jarras de ungüentos, se aproximavam do sepulcro de Jesus, o coração repleto de tristeza e expectativa. Quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Questionavam-se, suas vozes carregadas de incerteza e temor. Quando chegaram ao sepulcro, o que viram as deixou atordoadas. A pedra, que era imponente e pesada, estava completamente removida. Sombras de confusão dançavam em seus olhos. Um anjo, com vestes brilhantes, sentou-se sobre a pedra, e seu semblante resplandecia como relâmpago. Com uma voz suave, mas poderosa, ele lhes disse: Não temais, pois sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Mateus 28, 5, 6. As palavras carregavam um peso de gloriosa verdade, e a esperança brotou no coração das mulheres, como flores que desabrocham na primavera. Elas correram ao encontro dos discípulos, as palavras do anjo queimando na memória. Ele ressuscitou. No caminho, algumas se perguntavam como poderiam descrever tal milagre, enquanto outras explodiam em louvores silenciosos, imaginando a alegria que aguardava. Mas o eco da ressurreição não se restringia apenas aos sentimentos das mulheres. Enquanto isso, Caifás, em seu palácio, lutava contra a onda crescente de dúvidas. Não é possível que a crucificação de Jesus tenha sido em vão. Havia um pressentimento no ar. O plano de Deus já havia se desdobrado de uma forma que ele não conseguia compreender. A solidão sentida em seu coração se intensificava a cada momento. Um homem inocente havia sido sacrificado, e agora, as notícias da ressurreição se espalhavam como um incêndio por toda a cidade. Caifás, incapaz de ocultar seu terror, convocou os outros líderes e sorriu de forma forçada, tentando esconder um pavor sutil que serpenteava em sua essência. Rumores das mulheres têm se espalhado. Precisamos acalmá-las antes que isso se torne um tumulto maior. Ordenou, sua voz traindo uma fissura de incerteza. Os sacerdotes, com a ânsia da manutenção do poder pesando sobre eles, concordaram em planejar um novo esquema para desviar a atenção do povo e silenciar os sussurros de ressurreição. Enquanto isso, Pedro encontrava-se em um lugar solene, cheio de dor e arrependimento, suas memórias estagnadas na traição. Ele ouvira os sussurros de que Jesus havia ressuscitado, mas como poderia um homem que falhou se aproximar do Messias agora vivo? Sua mente estava em turbulência, e seu coração, dividido, desejava fé e reconciliação, mas a sombra da negação ainda pairava sobre ele. Ainda assim, o amor é forte o suficiente para restaurar até a mais quebrada das almas. Ele sussurrou para si mesmo, meditando sobre as promessas do Senhor. A lembrança de Jesus, seu olhar doce e cheio de compaixão mesmo em meio à dor, começou a trazer uma leve esperança ao seu coração. Quando as mulheres chegaram aos discípulos, suas vozes ecoaram de alegria, transbordando sobre a incredulidade inicial. Ele ressuscitou, o sepulcro está vazio, o nosso Salvador vive. A animação e o entusiasmo contagiaram o ambiente. A perspectiva de um novo começo estava nascendo, e um novo chamado à coragem estava prestes a colocar em marcha o grande plano de Deus. Atendendo à chamada divina, os discípulos reuniram-se, e a grande expectativa começou a se formar. A ressurreição não era apenas um evento. Era um marco que revirava toda a narrativa da humanidade. Sinais de esperança e luz irromperam nos corações dos que aguardavam. A missão de levar a mensagem do Evangelho ao mundo tomou forma em seus espíritos. No entanto, no santuário do templo, os líderes religiosos conclamavam a malícia nas sombras. O plano divino se desdobrava como um painel vivo diante deles, embora ensombrecido pela cegueira de suas ambições.
Vamos espalhar boatos, dizer que os discípulos roubaram o corpo. Caifás propôs, sua mente criando tramas para controlar a narrativa que o cercava. Ele não percebia que, ao mesmo tempo, o céu estava celebrando a vitória da verdade sobre a mentira. Nesse cenário de conflito e esperança, a pergunta persistia na mente coletiva da humanidade. Como o sacrifício de um homem poderia trazer uma nova vida? A resposta estava sendo moldada e buscava seu eco na eternidade, aguardando a hora de ser revelada em todo o seu esplendor. E assim, enquanto as vozes se erguiam, o plano soberano de Deus continuava a se revelar, como um presente envolto em mistério, prometendo um futuro que traria verdadeira redenção e vida nova.